fidelidade de Deus nas nossas vidas. Se você puder olhar o que Deus já fez por você esse ano, você tem motivos para glorificar ao Senhor nessa noite. Abra novamente a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo número 7. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo número 7. Eu vou ler aqui como foi feito na leitura do início do culto, na Almeida Revista Corrigida. Acredito que seja a tradução da maioria dos irmãos aqui nesta noite. Quem achou novamente, diga amém. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Verso de número 16, diz assim a palavra do Senhor: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Glória a Deus. Meus amados, eu quero nessa noite trazer uma reflexão da palavra do Senhor nesse texto que nós acabamos de ler. E o título da mensagem de hoje é Confiança Inabalável. Confiança inabalável. Esse texto do apóstolo Paulo, escrito aos Coríntios, especificamente aqui na segunda carta, ele vai fazer esse paralelo, vai utilizar este exemplo de um vaso. E eu gostaria que você nessa noite pudesse fazer isso também, para que você pudesse entender a mensagem que o apóstolo Paulo, ele quer trazer para a igreja aqui de Coríntios. Imagine um vaso de barro. Um vaso de barro, ele é frágil. Um vaso de barro, se você deixar ele cair de uma certa altura, ele se quebra consequentemente. Um vaso de barro, ele está suscetível a rachaduras, mas o apóstolo Paulo, ele vai fazer um paralelo que, apesar desse vaso de barro, que somos nós, eu e você, ser frágil, ser suscetível à rachadura, apesar de tudo isso, ele vai dar ênfase não no vaso, mas ele vai dar ênfase naquilo que estes vasos carregam. E ele vai dizer que cada um desses vasos carregam tesouros inestimáveis em seu interior. É isso que o apóstolo Paulo, ele vai enfatizar aqui na segunda carta, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 7. O apóstolo Paulo, ele vai usar essa imagem exatamente para descrever, meus amados, a nossa fragilidade. E é sobre isso que nós queremos ministrar nessa noite. A confiança inabalável, ela fala sobretudo da nossa fragilidade, fala sobretudo da confiança que o cristão tem que ter, mas essa confiança não está no nosso exterior.
não está na nossa capacidade de vencer as dificuldades, não está na nossa capacidade de enfrentar todas as coisas que vêm contra nós, está exatamente naquilo que nós carregamos no nosso interior. É por isso que a nossa confiança, e é por isso que ela deve ser uma confiança inabalável. Porque talvez quando você escutou o título dessa mensagem, uma confiança inabalável, na mesma hora talvez você pudesse falar no seu coração: pastor, é impossível ter uma confiança inabalável. Porque uma confiança inabalável, ela fala de uma confiança que não se abala com nada. E talvez nesse momento você esteja abalado com algo. Talvez no momento em que você está escutando a introdução dessa mensagem, o seu coração esteja abalado com algo. Seja com notícias que veio ao seu coração, com notícias que chegou na sua família. E ao escutar este tema dessa mensagem, confiança inabalável, talvez não seja isso que o seu coração esteja refletindo. Mas é sobre isso que o apóstolo Paulo vai querer exemplificar e ensinar a igreja de Coríntios há 2000 anos atrás, mas que esta mensagem ela é tão real para os nossos dias do século 21. E ainda na introdução dessa mensagem, meus amados, eu gostaria de enfatizar exatamente a respeito do quanto que a vida cristã ela é marcada por provações, ela é marcada por dificuldades. E é diante dessas dificuldades, dessas provações, que vem esta pergunta: de onde vem a confiança do cristão? Ou de onde deve vir a confiança do cristão? Exatamente para que esta confiança, ela seja uma confiança inabalável. Esses dias, meus amados, eu estava escutando um testemunho de uma senhora na igreja, numa pequena igrejinha na Inglaterra. Uma senhora já idosa, e ela estava falando a respeito do seu testemunho pessoal. E ela estava narrando o que aconteceu em sua vida. Porque às vezes a gente tem uma concepção equivocada de que testemunho é apenas quando você tem uma grande vitória para contar. Quando você passa ou enfrenta um grande problema e você vence esse grande problema que aparentemente você venceu. E aí às vezes nós chamamos alguém para dar um testemunho, essa pessoa vem para falar a respeito de uma grande vitória que conquistou, a cura de uma doença, o livramento de um familiar, uma grande bênção que recebeu. E o que me chamou a atenção no testemunho dessa senhorinha, numa pequena igreja ali na Inglaterra, foi exatamente a narrativa que ela trouxe no contexto do seu testemunho. Porque ela foi dizer que no ano de 1972, ela perdeu um filho que tinha nascido com síndrome de Down. No ano de 1972, essa senhora perde esse filho aos 24 anos. Esse filho, ela perdeu aquele filho, ainda com síndrome de Down, devido à pneumonia. E ela vai continuar este testemunho dizendo que 7 anos depois, um outro filho que ela também tinha, morreu eletrocutado quando estava subindo numa árvore, brincando. E ela continuou dizendo que agora ela tinha um outro filho de 24 anos que tinha acabado de descobrir que estava com diabetes, ainda muito grave, avançado. E que ela estava fazendo quimioterapia para tratar de um câncer. Entenda que a narrativa e a evolução do seu testemunho não é algo que chama a atenção aos olhos de qualquer pessoa que escute. Como assim, pastor? Que testemunho é esse? Que raios de testemunho é esse? Que essa mulher veio contar na igreja? Dizendo que em 1972 perdeu um filho, que tinha nascido com síndrome de Down, perdeu um filho para pneumonia. 7 anos depois, essa mesma mulher perde um outro filho que morreu eletrocutado, subindo numa árvore. E agora ela vem dizer que tem um outro filho com 24 anos que acabou de descobrir que está com diabetes. E a mulher está fazendo quimioterapia para tratar de um câncer. Que testemunho é esse? O testemunho não se encerra aqui porque ela não encerra com um tom de tristeza, mas ela vai encerrar aquele testemunho. Foi isso que me chamou a atenção. Quando ela disse que apesar de tudo aquilo que ela já tinha passado e tudo aquilo que ela estava enfrentando, ela decidiu substituir todos os medos, todos os temores, na confiança e na fé que ela possuía no Deus que ela servia. É sobre isso, meus amados, que o apóstolo Paulo está pregando para a igreja de Coríntios. Quando o apóstolo Paulo fala que nós, vasos de barros, quando ele usa essa expressão, ele está querendo dizer que nós somos frágeis realmente.
Nós somos susceptíveis a enfrentar doenças, dificuldades, problemas, acidentes. Nós somos susceptíveis a enfrentar o câncer, a enfrentar a diabetes, a pressão alta, o infarto, o AVC. Nós somos susceptíveis a enfrentar tudo isso porque nós somos vasos de barro. Mas o apóstolo Paulo, ele não vai dar ênfase somente na fragilidade, porque ele vai dar ênfase exatamente naquilo, não naquilo que está por fora. Por que eu resolvi trazer essa mensagem hoje? Porque eu quero confrontar, meus amados, uma ideia que tem se levantado em muitas igrejas, onde a ênfase está no exterior, naquilo que nós temos a capacidade de mostrar e de demonstrar, na roupa que nós temos a capacidade de demonstrar para impressionar quem nos olha. Mas o apóstolo Paulo, a escrever aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, a partir do versículo 7, ele vai dar ênfase não naquilo que está no exterior, porque o exterior é frágil. Por mais forte que você ache que seja, você é frágil, você está susceptível a enfrentar todas as dificuldades e mazelas dessa vida. Mas o apóstolo Paulo vai dar ênfase exatamente naquilo que está por dentro de mim e de você, é exatamente no conteúdo que está dentro desses vasos de barro, que apesar de frágil, que apesar de susceptível a passar por tudo isso, são preciosos, são tesouros inestimáveis que eu e você carregamos, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E aí a pergunta que fica, meus amados, é exatamente esta: como reagimos perante as provações que nós enfrentamos nessa vida? Como reagir diante das provações que nós enfrentamos? E aí talvez você comece a entender o que Cristo quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Quando nós olhamos para Paulo e Silas, quando estavam presos naquela prisão, açoitados, vilipendiados, agredidos, humilhados, presos, acorrentados, pés e mãos naquelas masmorras, porque quando a gente olha para o contexto de dizer que o apóstolo Paulo e Silas estavam presos, talvez você possa trazer a concepção da prisão que nós temos hoje, que muitas das vezes são cheias de regalias. Às vezes as pessoas que estão lá vivem até melhores do que muitas pessoas que estão aqui fora, soltas. Mas aquele contexto da prisão romana, onde o apóstolo Paulo juntamente com Silas estava preso, não era esta prisão que nós temos a concepção hoje e entendemos. Eram realmente calabouços, ficavam nas profundezas das cidades, onde iam todos os dejetos da cidade. Era algo realmente absurdo. Então, apesar de toda a humilhação, apesar de todo o vilipêndio, apesar de toda a agressão que eles sofreram, de todas as chicotadas, os açoites, era naquele ambiente que o apóstolo Paulo e Silas estavam presos. E é exatamente nesse contexto, com os seus vasos de barros fragilizados, atormentados, açoitados, apesar de tudo aquilo, eles escolheram enfrentar aquela situação de uma forma diferente de muitos cristãos hoje em dia enfrentam, porque talvez se eu e você estivéssemos naquela situação de Paulo e Silas, talvez nós estivéssemos murmurando: como pode? Eu estou pregando a palavra de Deus, como pode? Eu sou servo de Deus fiel, como pode? Talvez você já tenha feito essa pergunta diante da tribulação e da dificuldade que você tem enfrentado: como pode, Senhor? Sou dizimista fiel, sou ofertante fiel, participo de quase todos os cultos da tua casa, vou para a escola bíblica dominical, vou para a doutrina, não falta um culto no domingo. Por que tu permitiu eu estar passando por tudo isso? E aí talvez você só consiga murmurar e questionar ao Senhor. Paulo e Silas tinham tudo para fazer isso também. Mas quando eu abro a minha Bíblia, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, não é isso que nós vemos. Nós vemos dois homens acorrentados, presos, dentro de uma masmorra, cheio de dejetos na sua pele, no seu corpo. Mas eles não estão murmurando, eles vão escolher fazer exatamente o contrário. Eles vão escolher adorar e exaltar ao Senhor no meio daquela situação, no meio daquele contexto. Por quê? Porque eles entendiam que o exterior estava passando por tudo aquilo, o exterior estava quebrado, o seu corpo estava açoitado, mas eles possuíam algo no interior que ninguém mais possuía. E é isso que você tem que entender esta noite. Existe algo dentro de você que talvez o teu corpo
corpo esteja ferido, esteja machucado, esteja doente, mas existe a presença interior dentro de você que é maior do que tudo isso, e a presença que você carrega do Espírito Santo de Deus. Por isso, diante da luta, diante da prova que você está enfrentando, louve, adore, exalte, glorifique ao Senhor, porque isso é o que você tem de mais valioso na presença do Senhor, a presença do Espírito Santo na sua vida. Sadraque, Mesaque e Abidnego, no capítulo de número 3 de Daniel, quando eles foram lançados na cova dos leões, na fornalha ardente, eles também tinham tudo para murmurar ou para questionar, quando eles estavam diante daquela estátua que todo mundo estava se curvando para adorar, e só eles estavam ali de pé, e aí de repente o rei chega e diz: se vocês não adorar, já sabe o que vai acontecer. Meus amados, nós por muito menos negamos a nossa fé, por muito menos nós damos mau testemunho do evangelho que nós dizemos que pregamos. Mas esses 3 jovens resolveram enfrentar a luta e a provação de pé, porque eles sabiam que o seu corpo poderia ser queimado, o seu corpo poderia ser destruído pelas chamas, mas o que tinha dentro deles, a chama não poderia destruir e nem derrotar. É sobre isso que o apóstolo Paulo, meus amados, está querendo falar para a igreja de Coríntios. É sobre isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar a igreja de Coríntios. E aí eu quero, no desenvolvimento dessa mensagem, responder exatamente esta questão: de onde vem esta confiança inabalável? De onde deve vir esta confiança inabalável? Pastor, de onde eu tenho que tirar esta confiança inabalável? E está tudo descrito aqui neste texto que o apóstolo Paulo nos deixou para nós. E aí, o primeiro ponto, o primeiro fundamento desta confiança inabalável que o cristão deve ter em meio às provações é exatamente a confiança que vem da presença de Jesus Cristo em nós. No versículo de número 7, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, o apóstolo Paulo ele vai escrever dizendo o seguinte: temos, porém, esse tesouro. Que tesouro é esse? A presença de Jesus dentro das nossas vidas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Somos vasos de barro, meus amados. O apóstolo Paulo ele nos lembra que somos frágeis, que somos quebráveis. Como os vasos de barro, nós podemos se quebrar. Essa metáfora, meus queridos, revela que somos servos de Deus, estamos sujeitos às fraquezas e aos erros. Contudo, não é a nossa força que importa, mas o conteúdo que há dentro de mim e de você. E o que é, pastor? A presença de Jesus Cristo de Nazaré. De onde vem esta confiança inabalável? Vem da presença de Jesus que está dentro de você. É por isso que o teu vizinho não consegue entender o porquê que você consegue sair de casa mesmo em meio a toda a tribulação que você está enfrentando. É por isso que a tua família não consegue entender o porquê que você não enlouqueceu ainda, mesmo diante a todo o vendaval que você tem enfrentado até hoje. É porque você não olha para o exterior, você não olha para o que está fora, você não olha para a circunstância, mas você olha para quem está dentro de você. A presença de Jesus que te sustenta, que vela pela tua vida, que te coloca de pé todos os dias e não deixa você sucumbir diante das tribulações que têm se levantado contra a tua casa e contra a tua vida. De onde vem a confiança inabalável? Em primeiro lugar, da presença de Jesus que há dentro de nós. Nós temos um conteúdo de valor que o mundo não consegue entender, que é a presença de Jesus. O que realmente importa, meus amados, é o tesouro que carregamos. A presença do Espírito Santo que o apóstolo Paulo fala que temos aqui no versículo 7. É Ele que nos reveste de poder, é Ele que nos reveste da sua glória, é Ele que nos reveste, meus amados, de todas as armaduras que precisamos para enfrentar todos os levantes satânicos que vêm contra as nossas vidas. Não se engane, você ainda está de pé, não é porque você é forte.
Você ainda está de pé, respirando, vivo, não é porque você é super crente, não é porque você é super poderoso, super poderosa. Não se engane, não é porque você é super mulher ou super homem. Não se engane, você ainda está de pé porque existe a presença do Todo-Poderoso dentro da tua vida. Somente por causa disso você ainda está de pé. É por causa dessa presença que mesmo em meio à fragilidade deste corpo material, corruptível, mesmo em meio a tudo isso, existe a presença inabalável de Jesus Cristo dentro de mim e de você. Não somos perfeitos, meus amados, mas Deus usa a nossa fraqueza para demonstrar o seu poder. A nossa confiança, ela vem da certeza de que, embora frágeis, carregamos algo precioso dentro de nós, que é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Além da presença de Cristo em nós, meus amados, a confiança do cristão também vem da certeza da proteção de Deus para as nossas vidas. E esse aqui é o segundo ponto da mensagem de hoje. A confiança inabalável vem da certeza da proteção de Deus sobre nós. Se você olhar no versículo número 8 até o verso 9, olha só o que o apóstolo Paulo vai escrever ali para os crentes de Corinto. Perseguidos nós somos, mas não somos desamparados. Temos momentos que ficamos abatidos? Temos, somos humanos, somos perecíveis, porém nós não somos destruídos. O versículo 8 ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos até perplexos, mas não desanimados. Pastor, o que é que significa? Eu vou explicar para você. A tribulação, meus amados, é o estado que tira a ordem interior minha e sua. Existem tribulações, existem situações que têm a capacidade de nos atribular. O que é isso? Tirar a paz, a centralidade. É aquele momento em que você está e de repente você não consegue reagir diante da situação. Isso é tribulação. Porém o apóstolo Paulo fala que nós até somos atribulados, mas nós não ficamos angustiados. Ou seja, não tem algo que consiga nos deixar triste, cabisbaixo, se você verdadeiramente tiver a presença do Senhor dentro da sua vida. E aí ele continua dizendo: ficamos até perplexos. O que é isso? Assustados. Sabe situações que nos pegam de surpresa? Tenho certeza que todos aqui já passaram e enfrentaram isso. Notícias em que você jamais esperava receber, de repente a notícia chega, pá, e te dá um susto. Você fica 3 segundos, 5 segundos em estado de perplexidade. O que é isso? Assustado, sem saber como reagir. É o susto que você toma. De repente chega a notícia de que um ente querido faleceu e você se assusta. De repente chega a notícia de que o médico desenganou. De repente chega a notícia de que não tem mais jeito. De repente chega a notícia de que acabou. De repente chega a notícia que você jamais esperava e você fica perplexo, assustado. Mas o apóstolo Paulo ele não encerra aí, porque ele diz: podemos até ficar perplexos, ou seja, podemos até tomar um susto, podemos até ficar assustados, mas isso não vai nos desanimar. Por quê? Porque não encerra na palavra do médico, não encerra na palavra do homem. Quem dará a última palavra é o Senhor. Por mais que nós se assustemos, a última palavra vem do Deus Todo-Poderoso, que cuida, que vela e que guarda da minha vida e da sua casa também. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos até perplexos, mas nós não desanimamos. Ei, querido e querida que está aqui nessa noite, eu não sei como você chegou aqui, mas se você chegou aqui desanimado, saiba de uma coisa: o Espírito Santo do Senhor está no nosso meio e Ele vai dar uma injeção de ânimo no teu coração nesta noite, para que você possa sair daqui hoje saltitando na presença do Senhor, animado, não porque a situação passou, mas pela certeza de que existe um Deus que está cuidando de tudo, da tua vida e da tua casa. Se anime nesta noite, Jesus Cristo está cuidando da tua vida. E aí o apóstolo Paulo ele vai fazer aqui, meus amados, um paralelo entre aquilo que está fora e aquilo que está dentro. Ele vai fazer o paralelo aqui daquilo que está no exterior e daquilo que está no interior.
Aquilo que está fora, tribulação, somos atribulados. Aquilo que está fora, desespero, somos desesperados. Aquilo que está fora, somos abatidos. Mas aí, meus amados, ele vai fazer um outro paralelo, porque o que é que está dentro? Somos atribulados, somos desesperados, somos abatidos, mas não somos perseguidos, não somos desamparados, não somos destruídos. Deus sempre nos socorre, meus amados, em meio à angústia, em meio à tribulação, em meio ao desespero. Quando você olha para todos os lados, não vê saída, não se preocupe, continue confiando na soberania de Deus para a tua vida e para a tua casa. Ele já tem preparado o escape para você sair daquilo que você está enfrentando. Salmo 34, verso 19. O salmista Davi, ele escreve dizendo: muitos são as aflições dos justos. Enquanto nós estivermos aqui na face da terra, o Senhor Jesus Cristo já nos deu essa orientação e nos deixou avisado. Ele não nos deixou enganado. Ele disse o seguinte: no mundo tereis, mas tende, porque eu. Salmista no Salmo 34, verso 19, ele vai dizer: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas elas livra o justo na face da terra. Não se preocupe, pode se levantar a luta, a tribulação, o Senhor já tem escape preparado para a tua igreja, para a sua igreja, para a tua vida e para a tua casa. Confie no Senhor Jesus Cristo. Tem momentos, meus amados, que esse vaso de barro, às vezes nós nos sentimos que estamos até trancados, precisando de um conserto, ferido. Mas lembre-se de uma coisa: nós nunca estaremos abandonados pelo Senhor. A proteção de Deus não nos isenta dos problemas, mas nos garante força e consolo em meio a estes problemas. Você consegue entender agora o porquê que o testemunho daquela senhorinha me chamou tanta atenção? Porque ela veio contar o testemunho não de livramento de problemas. Quando ela chegou para contar aquele testemunho, talvez a igreja esperasse que ela fosse contar algo triunfalista. Eu venci, eu alcancei, eu conquistei, eu passei por cima. Mas o que aquela senhorinha veio contar não foi algo triunfalista na visão humana, terrena, mas foi algo maior, porque a presença do Senhor, o cuidado de Deus, a segurança que nós temos no Senhor, talvez, ou muitas das vezes, não nos livre de passar pelo problema. Foi o que aconteceu com Daniel quando foi jogado na cova dos leões. Deus podia livrá-lo da cova, mas Deus não livrou ele da cova, mas livrou na cova. Deus poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas resolveu livrar dentro da fornalha. Pastor, eu já estou no meio do caos, no meio da tribulação, no meio do fogo cruzado. Amém, glorifica o Senhor. Ele poderia ter te livrado do caos, do problema, mas Ele resolveu te livrar dentro do caos e do problema, para que você possa entender que o mesmo Deus que te livra te livra também no problema, para que você saiba que Ele é Deus do antes, do durante e também do depois. Ele continua sendo Deus na tua vida e na tua história. Glorifique, exalte ao Senhor. Ele continua sendo Deus. É esta confiança, meus amados, que nós temos que manter em meio a este mundo que vivemos. O que tem sido noticiado, meus queridos, de alarme com esse furacão que está atingindo os Estados Unidos, tanta destruição, mortes. Será se ali não tem homens e mulheres de Deus? Será se ali não tem homens e mulheres que servem fielmente a Deus? E às vezes nós se questionamos: como é que pode Deus permitir? Como é que pode eu estar enfrentando tudo isso? Como é que pode a minha casa sendo levada? Como é que pode o vendaval levando tudo, destruindo casa, destruindo tudo que eu construí? Como é que pode? Meus queridos, não cabe a nós questionar o porquê da permissão ou não do Senhor. Cabe a nós continuar confiando na soberania dEle para as nossas vidas, independente do que esteja acontecendo fora. A confiança dentro tem que estar inabalável na presença do Senhor.
Meus amados, já caminhando para o último ponto da ministração nessa noite. O tema dessa mensagem é confiança inabalável. O primeiro ponto que nos traz a certeza dessa confiança é a presença de Cristo dentro de mim e de você. Você só está de pé porque existe uma presença dentro de você que é mais forte do que tudo que está lá fora. É aquilo que está escrito na palavra do Senhor: aquele que está conosco é maior do que aquele que vem contra nós. Confie, você só está de pé porque aquele que luta as tuas guerras é maior do que qualquer inferno que se levante contra a tua vida e contra a tua casa. Confie no cuidado dele. Mas o segundo ponto, a nossa confiança vem da certeza da proteção de Deus para as nossas vidas. Porque enquanto o Senhor pode nos livrar daquilo que está fora, Ele pode também nos livrar em meio a esta prova. Continue confiando, não perca a esperança. Mas existe um terceiro ponto dessa mensagem, meus amados. De onde vem esta confiança inabalável? E vem exatamente daquilo que está lá no verso 10 e 11. A confiança inabalável, ela vem da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. O poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Isso aqui é tão lindo, meus amados, porque isso aqui confronta o nosso eu, confronta o nosso ego. O que tem de pessoas com um ego superestimado, tão elevado, o que tem de pessoas com um ego lá em cima, que se fosse possível nem pisava no chão, pessoas que se fosse possível não andava, voava, levitava, e essas pessoas não sabem que são pó, cinzas, que se Deus tirar o sopro, acabou-se, enterrou-se, não vale mais nada. Mas é exatamente diante desta fraqueza, e isso faz aqui um contraponto extraordinário e fenomenal, quando o apóstolo Paulo fala: olha, está vendo que apesar de vocês serem insignificantes, apesar de vocês serem vasos frágeis, quebráveis, que a qualquer momento pode cair e se despedaçar todo e já não existir mais, apesar de tudo isso, é nesta fraqueza. Ei, talvez você tenha chegado aqui se sentindo o mais fraco de todo crente que está aqui nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite se sentindo tão inútil, se sentindo tão pequeno. Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu tento mudar, não consigo, eu tento melhorar, tento não errar e não consigo. Ei, não se preocupe, porque quando o apóstolo Paulo escreve, é na fraqueza, é da nossa fraqueza que ele nos faz forte. É exatamente esse paralelo. Não importa, nós somos frágeis sim, nós somos fracos sim, mas aquele que está dentro de nós é forte, e ele pega aquilo que é fraco e torna forte, não para glorificar o fraco, não para glorificar o barro, não para glorificar aquele que é insignificante, mas para mostrar para o homem e para a mulher que não é o eu, que não é a roupa, que não é a riqueza, mas é a presença de Deus que faz a diferença na vida do homem e da mulher que serve ao Senhor. Quando estamos fracos, é que o poder de Deus se revela de maneira mais clara. O apóstolo Paulo, ele vai nos lembrar que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar, e que ela demonstra a força, a bondade e a misericórdia do Senhor. Meus queridos, se você pudesse pelo menos imaginar o privilégio que nós temos de estarmos aqui nesse lugar nesta noite, e que é somente por causa da misericórdia e da graça do Senhor que nós temos esse privilégio. Tantas pessoas enganadas, achando que são merecedores disso, são merecedores de estar nos púlpitos pregando, são merecedores de estar nas igrejas pastoreando. Tantas pessoas equivocadas, enganadas, enganando a si mesmo, achando que são merecedores da honra e da glória. Mal sabe elas que toda honra, toda glória, todo levante, todo aquele que Deus pega e levanta, é somente por causa da glória e da honra dada ao Senhor. Que no momento em que Deus
Deus quiser, Ele abate. Aquilo que está escrito lá em Samuel, é Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele que fere, é Ele que cura, é Ele que coloca a doença, é Ele que sara, é Ele que faz morrer, mas é Ele que faz a vida voltar para o corpo. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo provém dEle. Meu amado, não se orgulhe pelo aquilo que você é, ou talvez tenha. Entenda, tudo que você é, tem, vem do Senhor, e tudo é para a honra e glória do nome dEle. De onde vem a nossa fortaleza? De onde vem esta fortaleza e esta confiança inabalável? Vem do Senhor, vem dEle. E a segunda coisa, meus amados, é quando nós entendemos a respeito da ressurreição e da vida eterna. A confiança do cristão não está apenas no presente século, na presente vida, mas na promessa da ressurreição. A vitória final sobre a morte será o maior testemunho da manifestação do poder de Deus em nossas vidas. E aí eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 15. A partir do versículo número 19. Olha só que texto maravilhoso, meus queridos. Essa daqui é a esperança maior da igreja. A esperança maior do cristão não é alcançar os maiores cargos da face da terra. A esperança maior do cristão não é estar nos maiores púlpitos, dirigindo as maiores igrejas, sentado nas maiores tribunas. Não, meus queridos. A maior esperança do cristão está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19. Olha só o que está escrito: se esperamos em Cristo, somente nesta vida somos mais miseráveis de todos os homens. Quantas pessoas dentro das igrejas brigando por cargos, brigando por posições, brigando para estar no destaque, brigando por isso e por aquilo. Ei, se esperamos em Cristo somente por aquilo que Ele pode fazer por nós nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas ele continua no versículo 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressuscitou dos mortos e veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Meus queridos, no versículo 51 desse mesmo texto, é o encerramento de tudo isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, verso 51, ele vai escrever ainda para a igreja de Coríntios, dizendo: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Como? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da incorruptibilidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revertir da imortalidade, então cumprir-se-á aquilo que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, Jesus. E aí ele encerra dizendo: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão na presença e na obra do Senhor. Oh, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, meus amados. Paulo não desanima, mesmo diante da morte iminente.
quando ele está escrevendo este texto, pois a sua confiança estava nas promessas de Deus, e ele sabia que o Senhor usava os fracos para testemunhar a sua glória ao mundo. Meus amados, não existe supercrente. Porque o pastor está ali, ele é mais especial. Não, meus queridos, assim como a palavra do Senhor nos fala que Elias estava sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, assim como a palavra do Senhor fala que João Batista estava sujeito, todos nós estamos sujeitos, todos nós estamos no mesmo barco, meus queridos, suscetíveis a falhar, a cair, a errar. O que diferencia é a presença de Deus nas nossas vidas. No momento em que você deixar de ser cheio desta presença, você deixou de ser alguém, você se torna um nada, porque a única coisa que nos diferencia é a presença de Deus nas nossas vidas. Deus não nos promete uma vida sem sofrimento, mas Ele garante que estará conosco em todas as circunstâncias. Nossa confiança deve vir de saber que Ele caminha aos nossos lados, Ele cura todas as nossas feridas e derrama a sua paz nos nossos corações. Talvez você tenha chegado aqui com o coração angustiado, atribulado, desesperado, porque talvez vai ter que enfrentar um problema de saúde, vai ter que enfrentar talvez uma cirurgia, não interessa. Saiba de uma coisa: a paz que excede a todo entendimento que vem de Jesus Cristo, nessa noite inunda o teu coração e te dá paz que você precisa para enfrentar todas as dificuldades, para enfrentar todas as lutas, para enfrentar todos os problemas, porque não é pela sua força, mas é porque você está cheio da presença de Jesus Cristo de Nazaré. Para encerrar, meus amados, Deus ainda hoje está à procura de um povo que tenha a confiança plena na pessoa de Jesus Cristo. Se você chegou aqui com a sua fé bem fraquinha, Jesus Cristo nessa noite está injetando uma fé renovada no teu coração, para você caminhar mais um período, para você caminhar mais um tanto deste caminho, porque ainda não chegou a hora de parar. Talvez você chegou aqui igual o profeta Elias, lá no rio de Tiberíade, quando ele estava ali, disse: Senhor, eu vou parar, Senhor, eu quero morrer, Senhor, eu estou desalado, a Jezabel quer me matar, quer tirar a minha vida, Senhor, eu desisto, acaba comigo, acaba com esse sofrimento. Talvez você tenha chegado aqui desse jeito, falando igual o profeta Elias, querendo acabar com tudo, não aguenta mais, é tanta luta, é tanta prova. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: sabe o que? Come este alimento que está sendo dado hoje, porque ainda tem um longo caminho para você caminhar, e você não vai parar agora, porque eu ainda tenho muita coisa para realizar através da tua vida, através da tua história. Ainda nem começou, a luta pode vir, mas ela vai ser vencida, porque aquele que está com a igreja é maior. Se apegue com esta palavra: aquele que está com você é maior do que o problema, é maior do que a doença, é maior do que a palavra contrária, é maior do que o adversário, é maior do que tudo. Aquele que está conosco, aquele que está com a igreja, aquele que é dono da igreja é maior do que tudo aquilo que pode se levantar contra a nossa vida. Somente se apegue na palavra que o Senhor está liberando sobre a tua casa hoje. Amém, igreja? Você recebe esta palavra nessa noite? Deus quer que você desenvolva a partir de hoje uma confiança inabalável. Talvez você tenha chegado aqui enfrentando todas essas dificuldades e essa mensagem foi direto para você. Mas talvez você tenha chegado aqui e disse: pastor, está tudo bem na minha vida, não estou enfrentando luta, está tudo maravilhoso. Eu acordo de manhã, olho para o céu está sempre azul, está lindo. Se apegue nesta palavra também. Sabe por quê? Porque o dia mau vem. Se não está agora, pastor, está jogando praga sobre a minha vida? Não, meus queridos, eu estou somente falando o que a palavra do Senhor fala. O dia mau vem, e é exatamente quando esse dia mau chegar que você vai se lembrar desta palavra e vai se apegar com ela, e vai se lembrar: o dia mau chegou, mas o que está comigo é maior, e eu vou vencer este dia mau, vou passar por ele, porque eu já tenho a garantia da vitória. Meus amados, sobre o dia mau, eu fui visitar um irmão nosso, da nossa igreja, que está passando uma luta grande na sua saúde, na sua casa, e enfrentou
uma situação muito complicada também. E aí ele veio testemunhar sobre isso. Esse pastor, quando eu estava lá naquela situação, que eu pensei que eu ia morrer, eu lembrei de uma mensagem que o senhor pregou a respeito do dia mau. O dia mau, ele vem. Mas o que nós podemos fazer não é evitar que o dia mau venha, é exatamente estar cheio da presença do Senhor dentro desse vaso de barro. Porque o que vence o dia mau não é a nossa capacidade física, não é a nossa robustez, não é nada disso. O que vence o dia mau é a presença do Senhor dentro desse vaso de barro. Seja cheio da presença dele nesta noite, porque você vai enfrentar a luta, a dificuldade, o dia mau, e você vai vencer, porque o Senhor é maior na tua vida. Vamos ficar de pé nessa noite, meus amados. Quero fazer uma oração pela igreja hoje. Cadê aquele aqui para puxar o hino? Eu quero orar pela sua vida, sua casa, sua família. Você que está enfrentando lutas, você que está enfrentando dificuldades, problemas, doença, não importa. Eu quero te chamar para vir aqui à frente, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Para que o Senhor ele possa nessa noite te dar graça, para que esta mensagem, debaixo da autoridade dessa mensagem, você possa sair daqui hoje revestido deste poder, cheio desta presença. Eu quero te convidar para louvar um hino dessa noite. E enquanto a irmã Keila vai estar louvando um hino, você vai estar entregando nas mãos do Senhor o que você tem passado, as dificuldades que você tem enfrentado. Porque se o Senhor te trouxe aqui nessa noite para escutar essa palavra, foi exatamente para te dar vitória nessa noite. E saiba de uma coisa, você vai sair daqui hoje com a tua vitória. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre cada mente e coração. Se você quiser vir receber oração, venha para cá. Existe paz em tua presença. Nós vamos orar por você, pela sua casa, pela sua vida. O Senhor está fazendo um mover aqui nessa noite. Jesus, eu quero declarar teu nome. Pode vir, sai do seu lugar e venha para cá. Quebrando os vícios dessa geração. Oh, aleluia. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Declare nessa noite. Louve ao Senhor nessa noite. Teu nome é cura. Receba a cura do Senhor nessa noite. Teu nome é vida. Receba nessa noite vida, cura. Destrói cadeias. O Senhor nessa noite está destruindo cadeias espirituais. As trevas vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome. Declare o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa nessa noite. Eleve a sua voz em oração nessa noite. O Senhor nessa noite repreende toda depressão, toda ansiedade, todo pânico, todo pavor. O Senhor repreende nessa noite. Como Jesus, teu nome é cura. Louve ao Senhor nessa noite. É poderoso, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
quero chamar os presbíteros aqui. Nós vamos orar. Os presbíteros, por favor. Presbitério da igreja. Eu quero orar por cada um que veio aqui à frente. Os presbíteros da igreja vão ungir quem veio aqui à frente com óleo. O Senhor, Ele vai fazer mover espiritual no meio da igreja esses dias aqui, meus amados. Existe uma presença espiritual neste lugar, neste ambiente, meus queridos. Nós estamos em oração nas segundas-feiras. A igreja está orando, está em campanha de oração. O Senhor está quebrando cativeiros espirituais na mente, no coração. Meus queridos, você não faz ideia do mover espiritual que está acontecendo esses dias no nosso meio. Talvez você esteja alheio a tudo isso, eu só estou te informando. Talvez você tenha caído de paraquedas hoje na igreja e não esteja ciente do que Deus está fazendo na nossa igreja esses dias. Meus amados, Deus está fazendo um mover espiritual no nosso meio. E eu quero convidar você a fechar seus olhos. Por favor, os presbíteros podem começar a ungir a igreja nessa noite. Todos que estão aqui à frente. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar, Senhor, cada um dos teus filhos que veio aqui à frente essa noite, Pai. Senhor, Tu sabes as necessidades deles. Tu sabes, Senhor, as lutas espirituais que os teus servos têm enfrentado. Tu sabes, ó Deus, o que tem, Senhor, se passado na mente, Senhor, de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que vieram aqui à frente. Tu sabes as palavras que os teus filhos têm ouvido esses dias. Muitas das vezes palavras de maldição, palavras contrárias, Senhor. Tu sabes o quanto o coração das tuas filhas tem estado pesado esses dias. De quantas palavras, Senhor, de maldição tem sido lançada contra as tuas filhas, contra os teus filhos. De que não adianta orar, que não vai dar mais certo, que a porta já está fechada mesmo, que tem que se acostumar, que tem que se conformar, que não tem mais jeito. Oh, oh Deus, Tu sabes, Senhor, o que os teus filhos, as tuas filhas têm ouvido esses dias, Senhor. Mas Tu tem levantado um mover espiritual aqui na Maraponga esses dias, Senhor. Oh Deus, Tu vai dar vitória ao Teu povo aqui nessa igreja. Deus, eu quero profetizar sobre a casa do Teu povo aqui, Senhor. Vitória, bênção, Senhor. Deus, tira todas as amarras espirituais. Coloca por terra todo cativeiro que aprisiona a mente, que aprisiona o coração do Teu povo, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo todo cativeiro espiritual caia por terra. Que em nome de Jesus Cristo toda depressão seja colocado por terra, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo todo cativeiro espiritual seja desfeito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar sobre a mente do Teu povo aqui, Senhor. Tira todo pensamento de derrota, tira todo pensamento contrário, tira todo pânico, tira todo pavor, tira toda ansiedade, tira todo medo, toda angústia. Deus, tira do coração da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, da vitória. Deus, faz o Teu povo dormir em paz, faz o Teu povo dormir em paz à noite, Senhor. Ora bacanda, rabaçou, riminicou, derebecandaraçou, varabacanda. Em nome de Jesus Cristo, Pai, traz a paz que excede todo entendimento sobre a Tua igreja, Senhor, sobre o Teu povo que aqui veio à frente nessa noite orar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, traz a paz sobre o Teu povo nesta noite. Traz a paz que excede todo entendimento, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, que Tu possa, Senhor, nessa noite liberar, Senhor,
uma unção sobre a mente da tua igreja, sobre cada um desses que veio aqui à frente hoje orar e receber oração. Repreende todo o pânico, repreende todo o pavor, repreende nessa noite, Senhor, todas as palavras que foram lançadas contrárias, Senhor, à vida do teu povo. Diz paz nessa noite, Deus. Os presbíteros ungiram o teu povo nessa noite, e debaixo da autoridade dessa palavra, debaixo dessa unção, dá vitória ao teu povo nessa noite, para a honra e glória do teu nome, Senhor, que nós choramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Receba a vitória em nome de Jesus nessa noite.